Eu sou José Augusto Moita, autor de Canudos ou Belo Monte, um outro olhar, trazendo uma nova proposta de ver, narrando de uma maneira diferente o que aconteceu na Bahia no final do século XIX, entre 1896 e 1897. Sou João Batista da Silva Lima, sou de Canudos, descendente de conselheirista e também historiador. O assunto Canudos, conselheiro, felizmente é recorrente. Passou muito pouco tempo na obscuridade, mas com o decorrer do tempo foi tomando uma proporção que felizmente em todas as artes ele está sempre presente. Conselheiro e o massacre que aconteceu em Canudos. Moita, José Calazans vai estudar Canudos por quase 50 anos e durante todos os seus estudos ele ficou reconhecido como um dos maiores mestres da historiografia canudense, mas ele tinha sempre nos seus discursos ele dizia que durante as suas visitas a Canudos tinha uma questão que ele diz: olha, eu não soube perguntar, né? No seu livro, nessa nova concepção de leitura, de narrativa, de trazer esse novo olhar, esse novo engajamento, você traz esses questionamentos que talvez o Calazans não responda ou não trouxe à luz aos leitores, aqueles que vieram depois de Calazans, nesses estudos sobre Canudos, sobre Belo Monte, sobre Antônio Conselheiro? João Batista, eu vejo a história de Canudos, há uma simbiose, você não consegue separar conselheiro de Canudos, infelizmente. Não tem como, são assuntos distintos, mas que infelizmente o conselheiro acaba não tendo a biografia dele. O conselheiro está personagem principal disso e ninguém consegue libertar. E eu considero, João Batista, que a história de Canudos ela sofre 3 momentos. A primeira seria o assunto contado da maneira que os heróis quiseram, os vitoriosos, que entra aí Euclides, entra Benício, todos aqueles 12 autores que contaram a história antes do que Euclides. Porque, por incrível que pareça, você sabe disso, o Euclides sai como essa peça fundamental e a gente esquece desses 12 que vieram antes dele. No segundo momento da história de Canudos, é quando entra o cinquentenário, que o Odorico Tavares vai para lá para fazer uma matéria da revista Cruzeiro, que nessa leva entra a oralidade de Canudos e entra José Calazans participando. O terceiro momento que eu considero os marxistas se interessam pelo assunto, que é o Muniz e o Facó, e fazem outro personagem em cima do conselheiro, que também não é ele. O papel de José Calazans, infelizmente, ele tem uma marca euclidiana muito forte na obra dele. Ele não consegue se desprender dessa obra do Euclides, essa influência magistral dentro do trabalho dele. Não vamos tirar o mérito que fez muito pela história. Agora, ele também, como você disse, que falta muita coisa a pesquisar, muita desses assuntos ele não teve a perspectiva, a visão mais realista, se deixando levar muito pela oralidade e pelo o que Euclides conseguiu implantar. É como eu vejo. Agora, por outro lado, que você pode falar muito melhor do que eu, é como essa história de Canudos existe na atual Canudos. Como é que o pessoal de lá, o canudense de hoje, como é que eles estão tratando isso, o que é que a gente pode fazer não só para manter essa história viva, mas está sempre recontando da maneira que ela chegue mais próxima da realidade. O que é que a gente pode fazer e o que é que está sendo feito hoje lá em Canudos. Na história de Canudos, nessa atual Canudos, tem 2 momentos que marcam o processo de resgate, vamos dizer assim, da história, da valorização, do sentimento de pertença, que é a Romaria de 1993, né, o centenário, né, de 1993, o centenário de fundação do Arraial do Belo Monte, e o centenário de 1997, que é o centenário do fim do massacre, o fim da guerra, né, como diz. Então, nessa Romaria de 93, houve uma explosão, né, de visitantes, caravanas, milhares de pessoas vieram para poder
prestigiar esse momento do centenário, e foi um boom, né? As pessoas começaram a valorizar um pouco mais a sua história e perceber o quanto essa história de Antônio Conselheiro de Canudos é importante para o cenário, né? Enfim, todo o cenário político, histórico que nós vivemos. E a de 97 marca, aí você tem o filme de Sérgio Rezende, A Guerra de Canudos, você tem a revista Veja publicando sobre Canudos, você tem, enfim, várias revistas e publicações e documentários sendo lançados nesse processo em que a valorização de Canudos começa a se dar. Hoje, nessa atual conjuntura que nós vivemos, nós temos lá o grupo de estudos Canudos, Memória e Outros Sertões, que faz leituras e abordagens sobre o tema, e nós temos também o Instituto Popular Memorial de Canudos, que carrega um dos co-realizadores da Romaria de Canudos, e que trabalha assim, na valorização, entre outros personagens que ali estão e que trabalham. A história está viva, a história de Canudos está viva. Está viva. Né? Ou seja, Canudos não morreu, Antônio Conselheiro está vivo, presente, né? Como um santo guerreiro, né? Aquele que nos alumia, né? Como diz o sertanejo. Né? E eu estou muito feliz em estar participando desse debate com o João Batista, porque o João Batista é um dos principais, é o principal responsável pela criação desse trabalho. Porque eu tive contato a primeira vez com o tema, já ainda adolescente, criança, 10 para 11 anos, através do Euclides, como a maioria das pessoas, né, João? E saí absorvendo outras leituras, Manuel Benício, Orcades, que vinha chegando. E aqui no Ceará nós tivemos, João Batista, um movimento forte na década de 80, com muita gente gravando disco, artes plásticas, Descartes Gadelha, Olímpicos Rios, o pessoal fazendo teatro, né? Você lembra? Um movimento. E foi muito importante aquilo. Depois esfriou um pouco, tá bom? Mas eu saí sempre absorvendo. Sempre, para mim, sempre foi um tema que me chamava a atenção. E no decorrer desse trabalho, desse estudo que eu tive esses anos todos, quase 50 anos, aí revelei minha idade, né, sem querer, foi bem. E fiquei com alguns assuntos que eu achava que não encaixavam bem. Quando foi no ano passado, 2019, eu estive pessoalmente em Canudos e tive a felicidade de encontrar João Batista. Expus a ele as ideias que eu tinha, e ele, como um sujeito livre, 100%, disse: rapaz, seus assuntos são pertinentes, por que você não desenvolve? Se ele tivesse nesse contato, disse: não, rapaz, se você está pensando, não tem nada a ver, todo mundo já conhece, esse livro não teria existido. Então eu digo isso publicamente, que ele é o responsável direto por esse livro. O que é que consta, por que é que a abordagem, João, eu considero que seja diferente, como você me disse naquela época? Porque a gente trata o tema como ainda não tinha ninguém, o João Batista é conhecedor muito do tema, ninguém tinha tratado ainda. Nós tivemos a ideia de pegar aquele conflito e mostrar que não tinham apenas o exército de um lado e os conselheiros do outro, tinham 4 agentes. Os soldados, veja bem, os soldados, os oficiais eram 2 categorias diferentes. O soldado é um patamar, o oficial é outro. Os conselheiristas e os civis. Os civis seriam as esposas, os vendilhões, as prostitutas, né, João, que acompanhavam o exército. Era quase outro contingente. Se na quarta expedição foram 5.000 pessoas, iam talvez 5.000 civis. E esses civis também comportam as pessoas que estavam na periferia do Belo Monte, que também sofreram na mão do exército. Foram degolados, tiveram os bens surrupiados, as criações saqueadas, suas plantações, porque o exército se mostrou completamente incompetente, não levou alimentação, não levou nada, e lá eles começaram a roubar, saquear, não só de dentro do pessoal do Belo Monte, mas na circunvizinhança também. E os autores passaram isso aí mais ou menos por fora, né? No segundo momento, que também foi um tema novo, que o João disse, ninguém tinha pensado nisso, é porque a história oficialmente diz que houve a primeira expedição com o tenente Pires Ferreira, 100 e poucos homens, né, João? Aí não resolveram, vai o major Fregoni com mais 600, já entrando na polícia, ressaltando que tudo isso era inconstitucional, o exército não podia interferir em assuntos intestinos do Estado. Então foi rasgada a Constituição
para mandar uma expedição de tropas federais para lá. Tá? Aí rasgaram na segunda vez, na terceira mandaram 2 coronéis com mais 1.300 homens, lutando contra um povo brasileiro, como se esse povo não fosse brasileiro, como se não houvesse uma Constituição protegendo até escravos. A Constituição protegia até os escravos. Tá? Você não podia sair matando seu próprio escravo, degolando seu escravo, não. Mas o povo do Belo Monte, o povo do Canudos, foi esquecido que era povo brasileiro. O exército agiu como se fosse o povo invasor estrangeiro. Pois bem, foram essas 3 expedições, foi mais uma 4ª expedição com 3 generais e 5.000 homens contra aquele povo pobre e rude, analfabeto, miserável. Essa expedição também não resolveu o que oficialmente resolve, e a gente tenta mostrar em Canudos do Belo Monte que ela não resolveu. Acaba indo o Marechal Bittencourt, simplesmente o ministro da guerra, tá? Com mais 3.500 homens, para liquidar a fatura. E essa 5ª expedição, os autores deixam subentendidos, como a gente pesquisa e põe aí no livro como é que eles estão tratando isso. E a história oficial não trata, porque a vergonha ia ser maior pelo papel que o exército fez. A gente traz esse tópico. Outro tópico, a gente trata o papel da imprensa e o papel do fotógrafo oficial, que é o Flávio de Barros, que também manipulou tudo, manipulou a foto oficial do conselheiro, que não é o conselheiro, deu o retrato de uma guerra que não houve. E ele estava certo, foi o exército que pagou que ele fosse, tá bom? Depois a gente trata de assuntos recorrentes, que tem muitos. Ninguém sabe, por exemplo, como é que poucos homens conseguiam vencer tantas tropas do exército. Haveria uma metralhadora lá dentro, que o próprio exército deixou na mão deles. Como foi que esse pessoal reagiu? Por exemplo, eu cheguei em Canudos com a concepção, com a impressão que tivesse 25.000 pessoas ali dentro. E João me mostrou quantas pessoas haveria de ter ali dentro, João, dentro do Belo Monte, enfrentando o exército, no seu estudo. É que assim, o Euclides da Cunha, né, a concepção que todos aqueles que leram Euclides da Cunha, ou que leram outros livros que tem na sua referência bibliográfica, o Euclides, eles trouxeram a imagem de que em Canudos se tinha 25.000 pessoas, né? Mas combatentes, né, da linha de frente não passavam de seus 5.000 homens, né? Agora, o que Paulo Monteiro e tantos outros, o próprio Machado de Assis vai dizer que Canudos passava de seus 10.000, né? Então, como é que uma população de 10.000 pessoas, no máximo 15, né, estourando assim os números, teria como combatentes 5.000 homens? Então, assim, o Fávila Nunes vai descrever... O Coronel Teles disse que não tinha mais de 800 casas em Canudos. Exato. O Fávila Nunes vai contar cerca de 300 chamas, né, no entorno. O que o Paulo Monteiro vai dizer, olha, meu filho, lá não passava de 10.000, né? Então, o Moisés Varjão, né, o filho do Paulo Monteiro, vai descrever isso muito bem. Mas, assim, o que você traz no livro, essa concepção, esses questionamentos, é como se trouxesse uma luz, né, para novos argumentos, novas narrativas a partir desses questionamentos que são levantados no livro. Uma coisa interessante é que você vai citando todos aqueles que escrevem antes do Euclides. Eu pergunto a você, né, seria o Sertões, do Euclides da Cunha, uma cópia, uma reunião de todos aqueles que já escreveram antes do Euclides? É interessante o seguinte, o Euclides, é difícil você não culpar o Euclides pelo que ele deturpou, pelo que ele corrompeu da história, na realidade, né? Porque a pessoa diz assim, não, na época as coisas eram assim mesmo, não era, tá? Porque na hora que a gente assume que Euclides agiu daquela maneira, porque naquela época era daquele jeito, a gente está correndo o risco de a próxima geração dizer para a gente que desmata-se hoje no Brasil, porque na nossa época a gente tinha mania de desmatar, entendeu? E nós não temos a mania de desmatar. É tão interessante quando você impõe essa coisa, não, vamos deixar daquela época daquele jeito. Tem o problema da escravidão. Aqui no Ceará, você talvez da Bahia não conhece, mas tem um cidadão chamado Barão de Aratanha. Pouca gente conhece a história desses caras. Ele, um sujeito rico, barão, possuidor de escravos, aqui no Fortaleza, e ele não só alforriava
os escravos dele, como fazia campanha de dinheiro para alforriar os escravos dos outros. Aí o pessoal disse, não, naquela época escravo era tudo escravo, não era, né? A mesma coisa da relação do homem com a mulher. Vamos voltando para o Euclides. Você disse, não, todo homem tratava a mulher. Não, cara, tinha homem que amava a mulher. Como é que José de Alencar, o nosso escritor, vai conseguir captar tantos homens apaixonados por mulheres, se não existissem homens apaixonados por mulheres? É verdade? Mas a concepção que a gente bota, não, que o homem era cruel e tal, a mulher só era para apanhar, e não era bem assim. Existia esse tipo de homem. E quando você quer atenuar a culpa do Euclides, porque naquela época as coisas eram daquele jeito, você não está sendo honesto com você mesmo, né? Porque o Euclides tem uma grande culpa de ter feito tudo que fez. O mal do Euclides é tão grande que ele não diz as fontes da onde ele puxou o que ele colocou nos sertões, que são exatamente esses 12 autores. Diferente do Manuel Benício, né? Que diz de onde foi que veio, né? Por exemplo, o João Batista conhece que os sertões, eles são uma fermentação de uma caderneta de campo, não é isso, não? Exato. Pequeno, 80 páginas, não tem muita coisa. Essa caderneta de campo só trata exatamente do massacre, dos 2 anos. Lá não tem um ponto sobre a geografia, sobre aquelas belezas que ele descreve. Aí eu te pergunto, como foi que ele conseguiu? Porque para escrever durante o massacre, ele teve que anotar 80 páginas. E para descrever toda aquela fortuna de geografia, daqueles montes maravilhosos, ele não anotou nada. Por quê? A pessoa não se questiona. Eu vou me questionar disso. E sabe onde é que foi que ele anotou? Existia uma lei do Império, que exigia que toda província, toda vila descrevesse a sua geografia, sua historiografia e mandasse lá para a Biblioteca Nacional, entendeu? Então o Euclides foi na biblioteca, achou o que interessava, descreveu e não botou lá, fonte, biblioteca, não botou, tá? E nisso ele foi fazer, ele foi construindo a obra maravilhosa dele, tudo bem, não estou nada contra o Euclides. Agora não tem como, João, você tentar rever essa história sem primeiro mostrar que Euclides estava errado no que ele fez. Podemos dizer que o Euclides atenuou a imagem que os jornais da época, que outros autores trazem de Antônio Conselheiro, ou seja, uma imagem de um conselheiro louco, desvarido, enfim. João Batista, quando eu pensei em fazer alguma coisa sobre Canudos, sobre conselheiro, eu procurei um psiquiatra, muito amigo meu, para a gente estudar como seria essa loucura dele. Ele vai ficando velho, vai ficando louco, vai ficando velho, vai ficando louco, porque ele não era louco. Ele era um sujeito que assinava roubo de pessoas pobres no cartório. O tabelião não ia deixar um louco assinar, né? Então ele é um sujeito que escreve, é um sujeito que escreve muito bem, é um poeta. E como é que esse cara fica louco da noite para o dia? Bom, essa loucura dele é progressiva. O pai aconteceu o mesmo, o pai era contra, pegava a mulher, quase mata de facada, ninguém sabe se foi a primeira, se foi a segunda, mas ele quase mata, fica tudo muito solto, né? E o Euclides, fundamentado no que João Brígido passou para ele, que também era um polêmico, era polêmico e problemático, ele vai sem consultar as fontes, saber de onde foi que João Brígido tinha dito isso, e usa todo o poder dele de persuasão para jogar essa história para frente, essa história deturpada do conselheiro. Então, você não tem como querer rever sem colocar a participação de Euclides nessa desconstrução. O interessante no livro é que você faz uma ponte num sentimento de tentar reparar, né? Isso, essa imagem. Tem que separar. E é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho fácil. Reparar essa imagem que todos tiveram como base, como referência o João Brígido, que não teve outras referências, não buscou outras referências para saber quem de fato era esse Antônio Conselheiro, e até o próprio Euclides, que largou mão dos manuscritos que estavam lá depois da guerra ao seu dispor, né? Que são os manuscritos de Antônio Conselheiro. Então, como reparar, né, a imagem de um conselheiro que ao longo de tantos anos foi visto como um louco, porque no sertão, algumas pessoas mais velhas ainda, ela tem ainda a imagem de que Antônio Conselheiro matou a mãe e a esposa, né?
ainda. Inclusive o pai do professor João Ferreira Damião vai dizer, aquele ali era um assassino, matou o pai e a mãe, né? Ou matou a mãe e a esposa. A mãe ele perdeu com 4 anos de idade. Exato. E aí, claro que na mente dos mais velhos é um pouco mais difícil, né? Mas como construir a partir da educação, da cultura, todo esse processo assim, com esse novo livro, né? Que traz esse sentimento de reparação, esse sentimento de pertença, de que é preciso duvidar dessas fontes primárias, né? Que são fontes que são tidas como a fonte dos vencedores, aqueles que mataram, que degolaram. Como reparar isso, né? Como o seu livro pode nos ajudar, tanto lá na escola, talvez num novo enredo, né? Uma peça teatral, enfim, para essa reparação. Eu vejo, João, eu não teria essa pretensão. Eu conheço uma limitação, eu jamais imaginaria. Mas, por outro lado, o que me move é que mesmo que ele não consiga tirar uma vírgula dessa história mal contada, se ele não consegue mover um ponto, uma palavra, ele existiu, né? Ele existiu, ele está propiciando esse debate, ele já esteve num canal de televisão, ele vai estar no rádio, então alguma coisa ele fez, tá? Ele não vai ter, e eu tenho isso, que existe essa mentira existe, dessa história mal contada, do que foi o Conselheiro, do que foi o Canudos, do que foi o massacre. Ela já foi pior, ela já foi mais fixada do que agora, e isso, com o tempo, querendo ou não, isso vai ser refeito, porque vão aparecer documentos, né? São assuntos que, voltando felizmente, recorrente, não conseguem acabar essa história. Então, mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai vir à tona. Eu não tenho preocupação. Eu estou trabalhando agora, João, sobre uma biografia do Conselheiro, porque você deve notar que você não tem um filme, não tem um documentário sobre o Conselheiro. Você não consegue tirar o Conselheiro do meio daquele negócio. Você não consegue. Para você e para mim, que conhecemos aquilo, se a gente for estudar, não o Conselheiro, mas estudar o que eles chamam de Guerra de Canudos. Vamos estudar a Guerra de Canudos. Sem o Conselheiro ser a liderança que está reagindo contra o exército. Tem como você, pelo menos, imaginar essa história? Não tem. E eu tenho um bocado de situações que eu lhe provo que o Conselheiro não era líder de resistência nenhuma, né? Mas e você que conhece a história, de tanto estar impregnado na sua mente de que ele foi o líder, que ele foi que respondia da bala, você não consegue tirar essa fixação, né? Você não conhece na história das revoluções, quando você estuda Che Guevara, Fidel Castro, Mao Tse-tung, Stalin, Lenin, pega todo esse pessoal, nenhum começa a revolução dele com 65 anos de idade, tá? Os caras já começam a fazer confusão com 2, 3 anos de idade, né? Aí Conselheiro passa dentro do cristianismo, uma igreja do Conselheiro, que aí é onde entra a revolução do Conselheiro. O Conselheiro está trazendo 150 anos, o Conselheiro está antecipando essa nova igreja que tem hoje, que é a igreja do perdão, a igreja do amor, a igreja da aceitação, quando o Papa chega e admite que haja homem que goste de homem, admite que mulher possa amar mulher, tá? Então, o Conselheiro se antecipa 150 anos, e isso foi o que a igreja, que ele conseguiu machucar a igreja, tá? Então, da mesma maneira como hoje a gente consegue enxergar esse Conselheiro santo, esse Conselheiro de amor, um homem que viveu de amor, que pregou amor, como é que um homem desse tem uma resistência a amar? Qual é outro personagem da história que fez uma guerra sem nunca ter portado uma arma? Você sabe, Napoleão, quando estava lá, não dava mais um tiro, sim, mas passou a vida toda com a espada na cintura, né? Então você não tem. O único personagem que você conhece de ter participado de uma guerra sem nunca ter dado um tiro é Conselheiro. E é tão impregnado na mente da gente que a gente não consegue viver com esse Conselheiro que não seja esse Conselheiro violento. Quando lemos tanto o livro, que você vai elucidando isso muito bem, você traz essas narrativas.
E acredito que a primeira revolução que o conselheiro faz realmente é dentro da igreja, né? Trazendo assim um catolicismo popular, uma religião mais cristianismo, João, cristianismo, cristianismo, mais próximo do povo, né? Porque ele não tinha esse problema com discriminação de religião. Professavam outras fés lá dentro do Belo Monte. Nós temos a presença de indígenas, né? Entendeu? Os próprios homens e mulheres que viviam sobre a escravidão, no regime escravocrata, estavam lá nos seus cultos, dançando o lundum. Isso é historinha, né? E tem um texto que você conhece muito bem, que é do Nertão Macedo, né? Que o Nertão Macedo, entrevistando lá o Vila Nova, ele vai dizer, olha, grande era Canudos do meu tempo, né? Quem tinha roça tratava da roça na beira do rio, quem tinha gado tratava do gado, quem tinha mulher e filhos tratava da mulher e dos filhos, de tudo se fazia porque a nenhum pertencia, é porque era de todos, né? Ou seja, pequenos e grandes, na regra ensinada pelo peregrino. Então, eu vejo o conselheiro como um líder, claro, mas também como essa figura que ensina o povo a amar, a respeitar, solidariedade, né? A solidariedade, a irmandade, né? Então tudo isso, e eu vejo isso presente nesse livro, né? Ou seja, essas indagações, essas reflexões, trazendo essa luz ao povo. Ou seja, é preciso pensar num conselheiro, como você fala, pacifista, né? Um Antônio Conselheiro que traz paz, que prega a paz, que prega o amor, e é mal visto e dito como um rebelde, né, por pregar o amor, né? Isso é uma coisa fascinante no livro, e quando você diz que eu, né, tenho parte nisso, eu acho que você é muito modesto, né? As reflexões, e nos ajuda a indagar isso, porque o conselheiro ele sempre foi visto como um rebelde e tal, e no livro você traz um conselheiro pacifista, né? Essa reflexão nos faz pensar nesse conselheiro que traz paz, esse conselheiro que prega o amor, que prega a paz, que prega o respeito, a solidariedade, a irmandade. E quando você traz isso no livro, isso é muito importante, porque vai desmistificando aquela ideia de que o conselheiro também, eu vejo ele como líder, claro, né? Como um líder, uma liderança no Belo Monte, mas você nos faz retomar isso, né? Quem são de fato as lideranças? Era conselheiro, era aquele que dizia, vá lá, né? Você ter um conselheiro, como o próprio Zé Calazans. O Zé Calazans diz que o conselheiro conseguiu reunir tudo que tinha de ruim lá do garimpo, né? O garimpeiro deixa a atividade dele lucrativa do garimpo para vir para o Belo Monte para enfrentar o exército, tá? Aí eu questiono no livro, bom, o Luiz Carlos Prestes saiu com a coluna Prestes, pregando um novo governo, não era comunista ainda, o povo votar, o povo estudar, levando o médico para o povo, não conseguiu agregar um que quisesse matar alguém, matar policial, não conseguiu agregar. Até o Lampião, que botaram o Lampião no dedo da história, o Lampião deu um tiro contra Prestes. O meu patente de capitão foi-se embora com as armas, o dinheiro não deu um tiro. Tá? E como é que o conselheiro consegue agregar o cara sair do garimpo para ir enfrentar o exército? É mais ou menos assim, vamos supor um diálogo assim, disse, ô compadre João, está fazendo o quê? Disse, não estou fazendo nada. Disse, rapaz, tem um negócio bom para a gente circular, o que é? Mas é enfrentar o exército. Isso é mesmo, compadre Moito, e como não é esse negócio, você está pagando quanto? Não paga nada não, é só para a gente mesmo para... Esse rapaz, mas esse exército lá comer as armas, esse rapaz é canhão, metralhador, é tudo no mundo, dinamite. E a gente dá de facão, de tábua, de bufé. Rapaz, é um negócio tão absurdo, a gente brinca porque não tem outra maneira de explicar. Como é que o sujeito larga a atividade dele e tal, e vai enfrentar o exército, cara? Sem motivo nenhum, porque o conselheiro está chamando, sem pagar nada. Quer dizer, então foi construída, eu costumo sempre dizer, João Batista, que eu nem sabia o que era quântico, mas eu descobri um professor de física quântica lá em Vitória da Conquista. Ele disse, professor, o que é esse negócio de física quântica? Ele disse, olha, a física quântica, você que gosta de literatura, é o Gabriel Garcia Marques, em 100 anos de solidão. É quando as partículas não se comportam por lei nenhuma da física, então é o quântico. E se você pegar a história de conselheiro que tem hoje, ela é quântica, tá? A madrinha morre bêbada, doida, prostituída aqui em Fortaleza. A mulher morre bêbada, prostituída lá em Sobral. Ele tem 2 filhos que se conhecem os padrinhos, mas não conhecem os filhos.
Ele tem tudo do conselheiro é assim, sem noção, sem sentido, as atitudes de conselheiro ninguém justifica, foge de toda a psicologia, que foi o que negaram. O conselheiro tem uma infância que ninguém sabe como foi, que dizem que foi, que não. Entendeu? Então, a gente tem essa necessidade, se não seja eu ou você, de ser reconstruída isso. Tá? Por exemplo, quando você começa a tentar refazer essa história do conselheiro, a gente descobre uma estrada que saía de Fortaleza a sua Salvador, capital do seu estado, tá? Que ela saía aqui de Fortaleza, passava Beberibe, Cascavel, Russas, Icó, aí Milagres, desce para o Pernambuco, Cadogó, Ibó, e passa por dentro da atual Canudos e a antiga Belo Monte. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existia vida. Você que é morador de lá, o Canudos, ele era um entre-eixo de várias estradas. A Feira de Santana, o Juazeiro da Bahia, que hoje ainda é um grande polo, mas que já perdeu até para a feira, que feira hoje seria maior do que muitas capitais do Nordeste, Feira de Santana. Por quê? Pelo esse entre-eixo de várias estradas. E Canudos seria isso. Eu aposto com você, eu ouso dizer, se não tivesse havido massacre, se não tivesse sido destruída. Porque quem vinha de Salvador para grande centro comercial, que era Juazeiro da Bahia, tinha que passar por Canudos. Quem vinha de Aracaju tinha que passar por Canudos. Você entendeu? Então, quando você sabe que era uma cidade pungente, era uma vila crescendo, nascendo, né? Existia uma liderança política, administrativa dentro dessa comunidade. Se você bota aqui essa realidade, jamais aceitaria um conselheiro chegar lá e dizer, eu sou o dono a partir de agora. Você entendeu? Quando você descobre essas situações, você vai desmistificando isso. Você vai ter um conselheiro que esteve lá porque as lideranças que construíram uma igreja grande. Aquela igreja não foi construída à toa, que quando o conselheiro chegou, ela estava lá, estava necessitando de uma reforma, mas ela existia, quer dizer, existia vida. Então você não tem como colocar um conselheiro dono de tudo, se a cidade já tivesse um dono. Então, dizem que quando o conselheiro chegou, não tinha nada, estava tudo abandonado, é uma mentira. O que se diz na chegada de Antônio Conselheiro, né? Claro, o professor Calazans vai fazer um levantamento sobre a Canudos antes do Conselheiro, né? Em 1856, essa fazenda Santo Antônio dos Canudos já existia. E quando o conselheiro, e aí você defende que ele passou lá, pode ter passado algumas vezes por lá, mas o Calazans vai escrever que em 1890, passando por essa fazenda Santo Antônio dos Canudos, a Canudos, né? Conversou, prometeu ao compadre, né? Compadre Antônio da Mota. E aí me faz pensar, se era compadre, né? Pode ser que em outro tempo haveria ter passado e batizado o filho do Antônio da Mota e retornado nesse período. Mas em 1890, o que muitos vão escrever, vão defender que Canudos passavam mais ou menos de suas 50, 70 casas, que tinha essa igreja. Mas para o interior uma comunidade boa. E assim, você tem um rio que corta a cidade, né? Então tem água, tem vida, né? Então a vida flui. E depois da chegada de Antônio Conselheiro, as margens do Rio Vaz Barris, a instalação dele por lá, em 1893, e aí o Calazans vai dizer que foi em junho, né? E aí você vai escrever, foi provavelmente dia 5 ou 6, né? Porque o Calazans vai defender mais ou menos isso, vai bater o martelo, foi entre 5 e 6 de junho, mas não se sabe de fato a data precisa. O que se sabe é que houve um fogo lá em Maceté, um embate em Maceté em 26 de maio, que também ainda... Ninguém sabe se era o conselheiro militar. É preciso estudar também. Tem que estudar. Né? Porque, como um conselheiro pacifista, né? Lidera uma resistência, uma resistência contra a polícia local. Sai policial morto, porque o que mais me deixa com a pulga atrás da orelha, João Batista, do Maceté, porque, para quem é leigo no assunto, o que é? O conselheiro começa a pregar contra a República, principalmente na questão da taxação de imposto. Aí vamos lá, vamos ver se tem sentido. O conselheiro, quem pagava imposto naquela época? Um miserável, que era o público-alvo do conselheiro,
né? O conselheiro fazia assistência social. O público-alvo do conselheiro era o miserável. O miserável não tinha condições de pagar imposto, nem hoje, nem ontem, nem canto nenhum do mundo. O miserável tem condições de pagar. Aí como é que o conselheiro vai enfrentar a República por uma situação que não é dele? Ele vai entrar, quem é que paga imposto? É quem tem propriedade, quem tem dinheiro. Aí o conselheiro vai fazer uma guerra defendendo o latifundiário. É meio incoerente, tá bom? Mas vamos supor que tenha havido. Aí o conselheiro quebra as tábuas da cobrança do imposto num local insignificante. Ontem, insignificante hoje. E repercussão teria isso. Mas tudo bem, vamos supor que aconteceu. Aí vem uma tropa de 20 homens, comandada pelo tenente, morrem alguns policiais, morrem alguns soldados, mortos pelo conselheiro. E o pior, fica por isso mesmo. Não é punido. Tá? A polícia resolve perdoar. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Tem algo desencontrado, né? Entendeu? Vem mais livre. Agora quando chegar... Vem mais livre por aí. Viu? Não, o governador anistiou e tal, eu fico calado. Mas o conselheiro mata soldados, né? Isso, e veja bem, ele começa a matar soldados com 60 anos de idade. Se ele tivesse começado com 12, com 13, eu ficaria tranquilo, mas você nunca deu um tiro. Aí de hora para outra resolve enfrentar o exército. Existe alguma coisa, João Batista, dentro dessa história que passou, que eu considero história com erro, né? Que é o papel, João, da igreja dentro desse contexto. Como é que você vê? Porque a igreja, a princípio, ela achava boa a monarquia para ela, né? Apoiava o conselheiro em algumas atitudes. O papel de conselheiro dentro do Canudos, que a pessoa vai em busca do conselheiro, é para um abandono total que a própria igreja impunha ao Canudos esquecido. Bem, mas o conselheiro não está preocupado com essa política da igreja, ele nunca entrou nessa parte política da igreja, a história dele era pregação mesmo. Bem, e uma parte do clero apoia o conselheiro, outra não apoia. Mas, por exemplo, qual é o papel da igreja dentro desse novo regime republicano? Como é que ela se sente nisso daí? A igreja, no contexto geral, ela basicamente é uma das inimigas, né? Se torna inimigas do movimento conselheirista, vamos dizer assim, do Belo Monte, do próprio Antônio Conselheiro. A igreja basicamente anda junto com os coronéis, né? Anda junto com a República. A princípio, o Antônio Conselheiro recebia a ajuda do padre Sabino de Euclides da Cunha na celebração de missas e casamentos, mas o próprio padre era remunerado por isso, saía com os bolsos cheios, né, lá do arraial, e a igreja, basicamente, ela é conivente com isso, né? É tanto que em 1895 ela manda uma missão para o arraial, né, para o Belo Monte, com os freis. O frei João Evangelista vai até lá em maio e tenta convencer o povo de que a República é coisa boa, né? Ou seja, dizendo, olha, a França, né, países na Europa como a França já aderiram à República, por que vocês não querem aceitar, né? A República é boa para todos aqueles que a aceitam, né? Então, o papel da igreja foi tentar convencer Antônio Conselheiro que a República era boa, né? Convencer as pessoas que estavam ali que a República era boa. Mas Antônio Conselheiro chega a dizer isso, com base no próprio relatório do Frei João Evangelista, que, olha, eu me deixei prender no tempo da monarquia porque reconheci o governo, agora não. Então, a igreja, em todo o processo, até os dias de hoje, a igreja ela tenta hoje, de certa forma, ter um papel de reparação no crime, porque ela reconhece que foi conivente com isso, no próprio resgate das romarias de Canudos, né? Porque imagina, você tem 100 anos, quase 100 anos do fim da guerra, quase 100 anos de fundação do Arraial do Belo Monte, você tem a igreja, junto com as irmãs do Sagrado Coração de Jesus, as pessoas, né, da comunidade se juntando para celebrar a primeira romaria de Canudos, trazendo o quê? A memória do que foi o Belo Monte, a memória de quem foi Antônio Conselheiro, isso sendo realizado pela igreja. Ou seja, a igreja reconhece, embora ainda o Vaticano ainda não tenha dito isso, e isso talvez seja preciso levantar isso também, dizer, olha, nós temos culpa
no massacre, né? Que fomos coniventes, ou seja, atiçamos um pouco a chama, né? Jogamos lenha na fogueira. Então, eu acredito que a igreja tem tentado fazer essa reparação, embora ainda não tenha feito da forma mais adequada. Então, toda essa conjuntura, nós vemos a igreja tendo esse papel, né? De andar lado a lado com os poderosos, né? João, há pouco tempo atrás você tocou sobre os escritos do conselheiro. Eu acho que a gente deve muito pontear essa coisa pelo seguinte, porque o conselheiro, todo mundo sabe que ele era um homem de ler muito e escrever muito. Então quem escreve muito deve ter muita coisa solta por aí, né? De rabisco, de alguma coisa. Mas de sorte que ainda hoje, só conhecemos 2 obras do conselheiro, que foi quando terminou o massacre e recolheram lá. Uma delas acabou na mão de Euclides, que Euclides fez que não conhecia, porque ele já tinha deturpado a coisa, né? Que era mal escrito, desenhado uma imagem, né? Não valia nada. Essa obra, eu consegui estudar um pouco dela, eu preciso estudar mais ainda para produzir esse livro que você me ajudou a fazer. Pois bem, nessa obra você vai ver o quê? Você vai ver um conselheiro preocupado com a família, um conselheiro apaziguador, um conselheiro solidário, um conselheiro perdoador, né? E um conselheiro de uma devoção, um conselheiro profundo conhecedor da biografia de todos os santos da Igreja Católica, conselheiro abolicionista, né? Um conselheiro que valorizava os dogmas da Igreja Católica porque os conhecia. E o mais importante que eu achei, João, na obra que o Ataliba Nogueira transcreveu para o vernáculo atual, é que ele apresenta um conselheiro mariano de uma fé em Maria que é uma coisa inenarrável, tá? As prédicas que o conselheiro faz sobre o papel de Maria dentro da vida do Cristo, porque veja bem, o conselheiro consegue retratar uma Maria que sofre mais do que o próprio Cristo, não é? Porque no modo exemplar que ele escreve, porque o Cristo estava sofrendo na cruz porque era o destino dele. Ele veio para limpar os pecados do homem com o bode expiatório. Então o Cristo não tinha problema, o Cristo era filho de Deus, o Cristo tinha como suportar a dor. A Maria não. A Maria sofria como uma mãe. João, quando eu li isso, eu não sou mãe, não tive a felicidade de ser mãe, mas olha, como é que um homem, é como o Chico Buarque retrata as mulheres do Chico Buarque sem ter sido mulher, como é que um homem rude, um homem sertanejo, né? Um homem de pouco estudo, fez curso superior, um homem que também não era exemplarmente um grande autor, como é que um homem desse consegue absorver, incorporar a dor de uma mãe? Isso é para os que estudaram pouco ainda, por isso que nós dois temos essa concepção de que conselheiro precisa ser estudado muito, porque apenas só dessas 2 obras que ele deixou, tem tanta coisa para você estudar lá dentro, frase por frase, letra por letra. Eu posso pegar aqui o livro, corta um pouquinho. Eu queria procurar aqui o que eu acho que vocês aqui não vão ver. O conselheiro deixa nesses 2 manuscritos dele, são livros para o que tinha na época, o que podia ser feito, né? E ele deixa vários estudos sobre as passagens bíblicas, ele escolhe alguns pontos e tal, ele está mostrando que ele tinha um conhecimento grande sobre a Bíblia, pelo menos católica, que era que imperava naquela época, né? Ele tinha um conhecimento muito grande sobre a Bíblia, e dentro dessas passagens, ele imagina uma Eva. Agora, como que um homem, né, do século XIX, profundamente religioso, né, muito religioso, ele consegue descrever uma Eva sem estar nua? É complicado. E quando você vê
essa narração dele e que você consegue pontuar de uma maneira poética, você encontra isso. Que saindo Eva do vergel do paraíso, toda trajada de glória, convidada do sítio, foi estendendo o passeio por entre plantas e flores e muitos vistosos pomos, vendo as cristalinas águas. As árvores lhe faziam verde dossel de esmeraldas, as flores lhe catifavam o prado e os pomos a convidavam à fonte, já de admirada parava, para se ver retratada em seus cristais. Os animais, absortos de ver tanta beleza, lhe rendiam adorações. As aves com sonora melodia festejavam, por cuidarem que era a aurora que por aquele horizonte vinha subindo, resultando-lhe tudo isto ser uma criatura tão perfeita e bela, feita pelas mãos de Deus, competindo nela o assombro com a admiração, a gala com a graça, condigna por certo de toda a veneração, pois era a maravilha que se via naquele belo jardim. Olha, a pessoa retratar uma Eva nua, mas está coberta de glória, ele vestiu Eva de glória, para não despila. Então, isso é de uma profundidade, me perdoe os adoradores do Carlos Drummond de Andrade, que poucos poetas conseguem, e o Conselheiro conseguiu, e as pessoas deixaram passar isso. Tem pessoas que conhecem essa obra, estudaram essa obra, e não conseguiram enxergar que o Conselheiro era um poeta. Então é esse Conselheiro, João Batista, que eu acho que a gente tem obrigação, quem conhece, tem obrigação de tentar mostrar ao mundo. Porque essa história, vamos resgatar, então não, vamos mostrar ao mundo. Não tem nada para resgatar, ele não foi sequestrado, ele estava lá. Ele foi o quê? Ele não está sendo entendido. Porque toda mácula que quiseram colocar naquele homem bom, não vai conseguir eternamente. Tem um momento que essa coisa vai parar. Eu acho que eu, você, todos nós somos responsáveis por isso. E eu acredito que seu livro é uma semente, né, que é lançada, né, como você bem falou, e sem dúvida nenhuma, muitos serão tocados, né? Eu fui tocado pelo momento que você chegou lá em Canudos, né, só com as indagações acerca do que você tinha em mente, que você tinha lido, que você estudou, e quando você chegou lá dizendo, olha, eu penso dessa forma, o que é que você acha? Eu disse, não, isso é pertinente e não vi ainda ninguém ainda abordando sobre esse assunto. E esse livro, sem dúvida, traz assim, essas indagações, esse novo olhar, né? Esse outro olhar, né? Ou seja, um olhar diferente de tantos outros que já escreveram, que já versaram sobre Canudos. E o Calazans diz, olha, Canudos é um tema inesgotável, né? E muitos ainda vão versar sobre isso. Então, eu acredito que esse livro é uma semente e muitos outros virão, né, como sementes, para que essa história seja reparada, para que essa imagem de Antônio Conselheiro seja reparada. E na própria despedida, né, do Conselheiro, que está aí também no livro, é algo muito formidável, né? Quando o Conselheiro vai dizer, praz aos céus, né, que abundantes frutos produzam, né, que abundantes frutos, conselhos produzam o fruto em vosso coração. E ele vai pedir perdão ainda pelas vezes que falou de forma mais rígida sobre a República e movendo sempre assim o coração daquelas pessoas que estavam em sua volta ao temor e amor de Deus. Então não tem como dizer que um homem desse não é santo, não foi um santo homem, né, diante da sua caminhada, da sua jornada, peregrinando por esse sertão e pregando esse amor. Então você está de parabéns pela formidável ideia, o vislumbre, e talvez foi o Conselheiro mesmo que, né, ele alumiou nesse processo de escrita, né, de indagação, de argumentação, e trazer essa bela narrativa para que seja semente, né, semente lançada, para que quem saiba caia em boa terra e produza mais frutos. Está caindo aqui, né? Está caindo esse trabalho. Certeza. E é interessante, João, que quando ele fala que ele pede perdão por ter combatido a República, aí você vai olhar o texto que ele escreveu contra a República, ele não combateu nada. Ele não mandou, insuflou ninguém contra a República. Ele pede perdão pelo crime que ele não cometeu, né? Então eu só vejo esse Conselheiro, que essa obra não trata diretamente do Conselheiro, porque você não tem como citar sem colocar o Conselheiro.
Eu espero que eu consiga fazer muitas pesquisas, que a gente traga esse outro conselheiro numa outra biografia, que eu não conheço, você conhece muito da literatura, a gente não tem, eu sinto essa necessidade, que a gente tem por obrigação de fazer uma biografia do conselheiro, coisa séria, com árvore genealógica, documental, João, tá? Documental, como está nesse livro aí, todas as citações, tá? De onde foi que partiu, foi fulano de tal que falou, foi Beltrano que falou, não é assim porque houve assim, tá, todas as fontes estão aí. E conselheiro precisa mostrar ao mundo quem foi o homem conselheiro, documentalmente, se teve um filho, se teve filho do casamento, fora do casamento, se houve outra mulher, se foi traído, se foi isso, aquilo, outro, tem que estar tudo documentado. E a igreja, quando eu te perguntei sobre o papel da igreja nisso, eu não tenho nada contra, admiro muito as pessoas, apesar de não ser católico, admiro muitos católicos, como o nosso próprio Bom Francisco, que eu não chamo de Papa Francisco, eu chamo do Bom Francisco, né? Porque é um homem que não tem preconceito com religiões. Eu sei que você não é católico também, mas que tem religião e respeita, você é um homem religioso que respeita os católicos e tal. Inclusive o João Batista, eu não sou católico, e o João Batista também não é, e a gente estava lá na igreja da Santa Cruz, o pessoal peregrinando, né? Todos os católicos lá, digo, João, se esse pessoal descobrir que a gente não é desse negócio, eles empurram a gente lá embaixo. O interessante é que ele estava subindo ali, um monte de penitentes, uns subindo de joelho, outros lá fazendo promessa, e a gente fez até uma foto, né? Mas por isso, porque esse Papa Francisco, que é o pastor da aceitação, aliás, ele é o verdadeiro pastor, né? Porque o pastor que cuida do rebanho não interessa, e ele vai ter mais atenção por quem? Pela ovelha que está mais fraca, né? O que está esperneando lá, feliz, não vai, a preocupação do verdadeiro pastor não é essa. E o conselheiro foi esse pastor, porque eu queria encerrar, João, dizendo que eu vejo a história do homem conselheiro, eu vejo que ele fundamentou-se no tripé. Seria a assistência social, a condição de trabalho do homem sertanejo, de proporcionar um trabalho ao homem do sertão, e a pregação. Esses 3 pontos, dentro de um Brasil colonial, ainda quase, monarquista, mas ainda recentemente colônia, né? Poucos anos de colônia, certo? Um país completamente instável politicamente. Você tem noção, foram trocados 4 ministros da guerra em um ano. O conselheiro, quem estava lá, enfrentou 4 ministros da guerra durante um ano. Eles não tinham noção do que eles estavam fazendo. E esse homem foi martirizado, o conselheiro foi martirizado. E é um homem revolucionário nesse ponto, que no século XIX, ele está propondo um trabalho digno para o sertanejo, ele está produzindo assistência social que o Estado esquecia completamente daquele povo. Aquele povo não tinha colégio, aquele povo não tinha assistência médica, não tinha previdência, não tinha nada. Aquele povo não tinha nada. O conselheiro chega no sertão propondo isso. O conselheiro é revolucionário quando ele tem uma nova catequese, dentro de uma igreja arcaica, prostituída, consumida, corrupta, né, de padres com amantes e tal. Aí chega o conselheiro digno, fiel a Deus, fiel a Cristo, propondo um Deus de amor. Esse é o conselheiro revolucionário que eu vejo, e espero que tenha a sua mesma concepção. Sem dúvida, é esse conselheiro que nós queremos apresentar ao mundo, né? Muito obrigado.